Uma das coisas que mais me aproximam de mangás e animes é a forma como eles conseguem transmitir e trabalhar com fidelidade uma mesma ideia, sem perder o foco por anos. Luffy, Goku, Naruto, todos têm aquele design muito interessante, aquele design muito enigmático e característico, ao mesmo tempo que também tem uma história muito bem desenvolvida e que vocês com certeza acompanharam ao longo de décadas. E hoje vamos discutir um pouco sobre uma das principais características do mangá que fazem com que ele seja tão apreciado e tenha diversas obras como essas gigantes no meio. Falando aqui da proximidade do autor com as suas obras. Quem já viu algum vídeo aqui do canal já sabe a importância de um bom design para a nossa identificação com a obra. Porém, esse design foi trabalhado de maneira diferente em mangás e em comics, por exemplo. Isso acontece porque enquanto o comics era mais trabalhado em uma espécie de tiragem única ou curta de histórias, tanto em formatos de one-shots, poucos capítulos ou histórias que não tinham uma certa sequência definida, no mangá tivemos desde cedo uma forma um pouco mais prolongada para se contar as histórias. Nos demais quadrinhos, tínhamos a aposta em histórias que poderiam ser lidas de forma individual, em uma única revista, independente dos quadrinhos anteriores, enquanto que nos japoneses poderíamos ficar anos acompanhando o mesmo enredo. Aqui no Brasil mesmo, temos histórias como a Turma da Mônica, que podiam ser trocadas nas bancas e não importava muito qual número você pegou. Vai ter ali uma história sem uma ordem específica, onde você consegue compreender, mesmo em uma primeira leitura. Essa cultura que o Japão tem de histórias bem longas em mangás nos proporcionou certas particularidades, que em minha opinião enriquecem esse tipo de arte, sendo uma de suas principais o design de personagens. No mangá não é muito comum você ter muitas mãos mexendo em uma mesma obra. Sendo assim, os poucos mangakás que tinham assistentes ainda observavam suas obras de perto e graças a isso tínhamos uma maior fidelidade em relação ao design e característica dos personagens. Se você pegar algum quadrinho americano, pode se deparar com dois Supermans ou Batmans muito diferentes de uma revista para outra. Isso pode variar não só por causa do artista que o desenhou, desde também roteiristas e algumas vezes até arte finalistas. Isso pode acarretar uma mudança total no design de Bruce Wayne, com mudança de características principais. O uniforme se mantém ali sempre em um padrão, porém pode oferecer algumas mudanças. E outra mudança interessante é a linha cronológica, que pode abordar diversos Bruce Waynes na história. Coisa que não acontece com muita frequência no mangá, por exemplo, onde temos essa linha muito bem construída e quase sempre definida na história. Também temos designs bem feitos, que costumam ser fiéis, mesmo que mude um pouco as características dependendo do artista que desenha a obra, especialmente em animes. Nos mangás, geralmente o personagem é conhecido pelas suas características físicas, como olhos, formato do rosto, distância dos elementos, boobs, enquanto que nos comics é o uniforme e alguns trejeitos que tornam o personagem conhecido. Essa característica de design fica bem evidente em alguns games de sucesso conhecidos. Para ilustrar isso, vamos de Darkstalkers com a nossa musa Morrigan Island. Acredito que todos já sabemos a qualidade de design dessa personagem, longe de ser apenas aquela ideia de menininha sensual para atrair os gados. Seu design tinha propósito e combina com a ideia da lore de Morrigan. Porém, ainda assim, a mesma foi representada de maneiras diferentes à medida que foram criados jogos e séries sobre Darkstalkers. Não falo aqui de uma simples diferença de traço como em alguns animes, mas sim uma mudança completa daquela que veste o uniforme, passando de uma figura com aspecto de menina sedutora e chegando até uma mulher feita. Nas animações também se repetem essas diferenças, que vão desde essa Afrodite grega até, bem, esse troço aí. O ponto é que algum tempo atrás, quando faziam fanarts de Morrigan, muitas saíam completamente diferentes. Porque quando o artista ia fazer alguma obra mais próxima da real, ele se deparava com essas diferenças de design entre os desenhos oficiais da personagem. Ela não tinha um rosto muito definido, seus olhos e boca não tinham formato padronizado como Goku, por exemplo. Olha essa obra-prima bem no estilo de Shinkiro. Inclusive eu, nesse rascunho mal acabado de 40 minutos que estão vendo aí, prestava mais atenção no uniforme, que era o que designava aquele desenho como Morrigan Island. Não importava muito a questão de fidelidade na aparência dela, desde que você desenhasse uma mulher sensual,
bonita e cheia de poses. O que importava mesmo era o uniforme, a cor do cabelo, suas poses emblemáticas, que são quem realmente nos dizem quem é Morrigan Island. Bem, hoje em dia isso está mudando. Morrigan mesmo começou a ter uma aparência própria e, meus caros, que bela escolha, velho. A personagem ficou incrível e sim, sou daqueles que torço para algum dia Darkstalkers ultrapassar o Street Fighter. Ou pelo menos ter um pouquinho mais de atenção da Capcom em algum momento. Porque acho a sua lore e características do game muito e muito interessantes. Nos comics também está tendo essa tendência. Um dos exemplos é Tony Stark, que está tendo um cuidado especial de se manter próximo a Robert Downey Jr., que ficou famoso nos cinemas, com um uniforme. Enfim, a ideia do vídeo não foi criticar outros estilos de quadrinhos, mas mostrar um pouco uma particularidade que gosto muito nos mangás. Uma particularidade que faz com que fiquemos meses e até anos sem uma novidade. Né, senhor Yoshihiro Togashi? Mas também nos traz uma uniformidade maior em suas páginas e também nos revela quão apaixonado pode ser um artista por sua obra. Já digo que, infelizmente, o Brasil não é indicado para você fazer esse tipo de quadrinho, mais longo pela falta de incentivo e cultura do brasileiro em acompanhar histórias nacionais, igual acompanham os mangás. Sendo uma melhor escolha você apostar em one-shots, se tiver a pretensão de lançar alguma obra. Que é inclusive a ideia que eu estou trabalhando no momento. E eu sinceramente não faço ideia como esses caras conseguiram fidelizar tanto um grupo enorme de pessoas que compram e acompanham histórias em décadas, assim, revistinhas pra lá, revistinhas pra cá. Interessante demais, velho, mas não faço ideia. Talvez algum dia eu traga um vídeo quando eu tiver pesquisado um pouco sobre o assunto. É bom lembrar que atualmente essa ideia ela tá sendo replicada nos cinemas, cara. Hollywood, cheia da grana que é, percebeu que as pessoas acompanham histórias durante anos, caso essas histórias tenham uma injeção bacana de dinheiro e sejam interessantes. Vocês podem ver vários filmes de UCM, por exemplo, Harry Potter, dentre outros. Lógico que tem aqueles que ficam sem um final digno, né? No meu caso, tem a Bússola de Ouro, filme maravilhoso que os caras simplesmente desistiram de fazer. Tem também nosso queridão Nárnia, que há 20 anos aí esperando os próximos capítulos, mas né, é isso. Bem, Hunters, esse foi o vídeo. Se gostaram, não deixe de me dar um incentivo aqui no canal, compartilhando, curtindo, vendo outros vídeos que deixo na tela final e principalmente se inscrevendo. Como estamos no início, qualquer número a mais me dá um gás enorme que vocês não fazem ideia, cara. Também fiz um teste colocando um speed draw pra vocês. Um speed draw mais rápido, mais rabiscado, tá certo? Mas ainda assim, eu gostaria de saber o que acharam e se querem mais. Quem sabe nos próximos vídeos faço algum mais trabalhado, tipo esse aí de 30 horas de trabalho duro. E já que acabei de falar isso, eu sinto uma leve semelhança desse desenho meu com algum personagem aí. Eu não faço ideia, na realidade só usei um desenho de referência, que foi esse aí, mas a maior probabilidade é que tenha ficado realmente genérico. Se não ficou, deixa aí nos comentários com qual personagem ele parece para eu procurar e ver se realmente peguei alguma referência mental aqui. Se porventura quiserem que eu pegue esse desenho e faça uma finalização digna nele, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente vai fazendo um negocinho, um troca-troca, beleza? Até o próximo vídeo ou anterior.